Começa agora o seu resumo de notícias com o melhor do jornalismo regional. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde a todos vocês. Segunda-feira, super gostosa, 12 de abril de 2021. A partir de agora tem Jornal do Meio-Dia, trazendo sempre informação no tempinho certo para você. Muito Sejam bem, bem-vindos. vamos aos destaques. Vacinação contra a gripe. Começou hoje em Prudente. Vamos falar também que a Câmara vota projeto de instalação de bolsões para mototaxistas na cidade. Tem balcão de empregos e vamos falar de futebol. Teve bastante futebol aí no final de semana. Teve, além do Paulistão, tivemos a Supercopa do Brasil. Daqui a pouco tem as informações. Vamos também ao destaque dele, Alexandre Garcia. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, amigos da região de Presidente Prudente. No nosso encontro de hoje, vou falar também sobre o tratamento imediato, que agora é proposto por uma série grande, cada vez maior, de prefeitos. E vou perguntar por que os órgãos de imprensa não entrevistam os que foram curados no terceiro, quinto dia depois dos primeiros sintomas. Daqui a pouco, os detalhes no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. Meio-dia e o tempo. Vamos falar de tempo e temperatura nesta segunda-feira. Segundo o site Clima Tempo, sol e aumento de nuvens pela manhã. Probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. No momento, estamos aí com 30 graus em Prudente. É isso mesmo, calor, né, já, muito calor. Máxima pode chegar a 33, né? Pode chegar a 33 graus e não sei não se não passa hoje, tá bem calor mesmo, tá bem quente. E a gente vai continuar com esse tempo quente assim, Ricardo, pelo menos nos próximos 20 dias, viu? É isso aí, 30 graus nesse momento em Presidente Prudente. Uma semana quente, preparem-se. Muito bem, vamos a mais destaques, mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Vacinação contra a gripe começou hoje em Prudente. Quem traz a informação é o repórter Jonatas Caetano. Jonatas. A primeira etapa da campanha de vacinação contra o vírus influenza causador da gripe começou hoje em Presidente Prudente. Nesta fase, que vai até o dia 10 de maio, serão imunizadas crianças com mais de 6 meses até 5 anos completos, gestantes e puérperas, mulheres com até 45 dias após o parto. Todos os 27 postos de vacinação, entre unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família, atenderão a este público. A diretora da Vigilância Epidemiológica Municipal de Prudente, Vânia Maria, explicou como funcionará a vacinação. Nós vamos estar iniciando nessa segunda-feira, né, a vacinação contra da influenza, né, contra a influenza, e em crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, em gestante, em puérperas, né, aquelas mulheres que tiveram o parto até 45 dias, e o trabalhador de saúde dos estabelecimentos de saúde neste momento. Ainda segundo ela, a vacinação contra a influenza não irá atrapalhar a vacinação vigente contra a Covid-19, o novo coronavírus. Na realidade, por exemplo, idosos, eles serão vacinados só na segunda etapa, que vai iniciar dia 11 de maio. Então, não vai ser neste momento. E as crianças, gestantes, puérperas, não estão recebendo a vacina contra o Covid, né? Neste momento, gestantes, puérperas ainda não. E os trabalhadores de saúde dos estabelecimentos de saúde, eles vão ter que observar que aqueles profissionais que já tomaram a vacina de Covid, para ele receber a vacina contra a influenza, tem que ter um intervalo aí mínimo de 14 dias. Então, se ele já passou desse intervalo, não tem problema nenhum, ele vai receber normal. Se está dentro desse, né, com 7 dias, 8 dias, aí ele vai ter que esperar dar os 14 dias para estar recebendo a vacina. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora meio-dia e 7 minutos. A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente informou que a partir de hoje ampliará o horário de atendimento ao público no Centro Municipal de Triagem de Síndrome Respiratória.
O serviço ficará aberto ao público das 7h30 da manhã até às 6h30 da tarde, todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos, ampliando em 2 horas o atendimento à população. O período das 7 da manhã às 7h30 e das 6h30 da tarde às 19 horas será reservado a processos internos da unidade. Olha, ainda segundo a pasta, o horário será ampliado por conta, do aumento no número de atendimentos da unidade registrado nas últimas semanas. Hoje, o centro de triagem funciona das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Para viabilizar a ampliação, foram contratados também novos funcionários via CIOP, Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista, que há cerca de um mês passou a gerenciar a unidade. Esses profissionais atuarão nas escalas de 12 horas, 12 por 36. O centro de triagem está localizado na Praça da Juventude, na Coab, em Presidente Prudente. Muito bem, agora 12:09, vamos à opinião dele. Alexandre Garcia. Alexandre, boa tarde. Opinião do meio-dia. Boa tarde, ouvintes da região de Presidente Prudente. Ontem, na missa, conversando, depois da missa, com um monge, e falamos, eu contei aquela história lá de Duartina, em que entrou um fiscal da prefeitura e interrompeu a missa de Páscoa, que estava sendo... Era uma live, não tinha ninguém dentro da igreja, estava só o padre e a câmera. Mas ainda assim ele teve que interromper. E aí surgiu a pergunta, uma missa é de Deus ou é de César? César deu essa garantia da missa, está lá na Constituição, que é garantida a liberdade de culto. Só que o Supremo, com poderes muito acima da Constituição, transmitiu a prefeitos e governadores poderes acima da Constituição de decidirem se os templos abrem ou não abrem. Totalmente inconstitucional, mas são os fatos, é o que tem acontecido. Assim como essa história da CPI, o próprio ministro Barroso votou 2 dias antes, deu 9-2, mostrando que os prefeitos e governadores têm esse imenso poder acima da Constituição, a ponto de fechar ou abrir templo. E essa CPI é sobre o poder do presidente. Está lá naquela questão do oxigênio lá em Manaus. Aliás, o governo acaba de comprar 5.000 concentradores de oxigênio. Produz oxigênio só ligando na tomada, 24 horas por dia. Não é dinheiro do contribuinte brasileiro, é dinheiro de empresários brasileiros que fizeram a doação. Enfim, eu quis conversar hoje com você sobre essas questões, eu não sei se... Bom, os que estão de Feira de Santana viram. Tem um imenso painel na beira da estrada dizendo que Covid tem cura. Aos primeiros sintomas, não espere, procure seu médico e peça tratamento. Aí, quando eu vejo essa campanha, eu não entendo por que toda essa crueldade de jornais dizendo não existe tratamento precoce. Gente, é só entrevistar. Entrevistem, meus coleguinhas, as pessoas que foram curadas no 3º, 5º dia depois dos primeiros sintomas. Entrevistem. Vocês não entrevistam o pessoal os pais que estão dando aula em casa para as crianças? Vocês não entrevistam as pessoas que estão fazendo ginástica em casa? Não entrevistam as pessoas que estão trabalhando em casa? Entrevistem as pessoas que foram curadas, são milhares. É fácil de achar. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12:11, Câmara vota projeto de instalação de bolsões para mototaxistas na cidade. As informações com ele, Joilton Carlos. Olá, Ricardo. Boa tarde a você, a Pátia, aos ouvintes da 101 FM. Na sessão ordinária desta segunda-feira, a Câmara Municipal de Presidente Prudente debaterá projeto de lei que cria vagas exclusivas para mototaxistas. Em pauta, também está um requerimento de providências cobrando a instalação de câmeras de vigilância como forma de impedir o descarte irregular em determinados pontos da cidade.
A proposta de implantar bolsões de estacionamento para mototaxistas foi protocolada pelo vereador Ivan Itamar. A ideia é criar diversos pontos exclusivos em diferentes locais da cidade de Prudente. Em primeira discussão, o projeto necessita de maioria simples de votos para ser aprovado pelo plenário. Informações de Joilton Carlos para o jornalismo da 101, a número 1 do Jornal do Meio-Dia. Jornal do meio-dia e 12 minutos. Vamos falar agora de esporte, vamos falar de futebol, né? Flamengo venceu o Palmeiras e se tornou bicampeão da Supercopa do Brasil. Quem traz os detalhes é Bruno Maluli. Bruno, boa tarde. Esporte Meio-Dia. Olá, muito boa tarde, Ricardo, boa tarde, Pati, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Jornal do Meio-Dia. E ontem foi dia de Supercopa do Brasil. Às 11 horas da manhã entraram em campo numa garrincha o Flamengo e o Palmeiras. Estas duas que são e vão ser aí por um bom tempo as duas maiores equipes do futebol brasileiro, pelo menos em termos de qualidade de elenco e qualidade de futebol. E foi isso que a gente viu no jogo de ontem. Um belo jogo pelo lado do Palmeiras, 2 gols de Rafael Veiga. Pelo lado do Flamengo, Arrascaeta e Gabigol. Ontem teve gol do Gabigol e aí foi para os pênaltis. E foi a hora de equilíbrio também. Os dois goleiros, Weverton e Diego Alves, brilharam, mas no final, com um gol de Rodrigo Caio, um zagueiro sensacional, um cara muito bacana, por sinal, o Flamengo se sagrou campeão, levou 5 milhões de reais, e o Palmeiras também teve uma boa premiação e sai de cabeça erguida, pois jogou muito bem. Então, parabéns às duas equipes. O Flamengo é campeão da Supercopa do Brasil, mas as duas equipes devem disputar o protagonismo ao longo do ano pelo futebol brasileiro. Tem muita coisa importante, tem Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e, por enquanto, é o Paulistão que retomou. E agora você acompanha os resultados. Ricardo, Pati, um abraço e até a próxima. Esporte Meio-Dia. O Corinthians não jogou bem de novo no retorno do Campeonato Paulista, mas contou com o gol do novato Cauê, o centroavante de apenas 18 anos, para poder vencer o Guarani por 1-0 na noite de ontem no Brinco de Ouro da Princesa, em jogo antecipado da 11ª rodada do torneio. Mesmo em mais uma jornada pouco inspirada, o Timão conseguiu se superar e encontrar o gol no segundo tempo, quando o Bugre era melhor na partida e tinha até acertado a trave, em um chute do Meia Regis, ex-Corinthians, estreante na equipe de Campinas. Ainda com muito a evoluir, a equipe de Wagner Mancini continua avançando e chegando perto da classificação às quartas de final do estadual. A vitória leva o Corinthians aos 14 pontos, ainda mais isolado na liderança do grupo A do torneio. Já o Guarani continua com 5 pontos em terceiro lugar no grupo D. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12:14, olha só, oportunidade de trabalhos em Presidente Prudente. Balcão de empregos tem 145 vagas. Quem traz o destaque pra gente é Fernando Santos. Oi, Fernando. Boa tarde, Ricardo e Pati Ribeiro. E os destaques desta segunda-feira são para vagas em aberto para o nível fundamental e médio, sendo elas: 2 vagas para auxiliar de encanador. É necessário ensino fundamental completo, com experiência na função. 2 vagas para manicure. É necessário ensino fundamental completo, experiência de no mínimo 1 ano na função e ter disponibilidade de horário. 1 vaga para mecânico de gás medicinal. É desejável ter ensino médio completo, experiência na função, possuir curso técnico de elétrica ou eletrônica e experiência mínima de 6 meses na função. O balcão de empregos da SEDEP reforça que os currículos serão recebidos apenas de forma virtual, ou seja, pelo e-mail balcão@presidenteprudente.sp.gov.br. A medida é a fim de evitar aglomerações no espaço como forma de prevenção ao coronavírus, a Covid-19. Para facilitar o trabalho de distribuição dos currículos às empresas, o órgão solicita que no assunto do e-mail seja colocado a vaga desejada. Informações de Fernando Santos para o Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12:17 e ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2361 da Mega Sena, realizado na noite do último sábado no Espaço Loterias Caixa.
no terminal rodoviário em São Paulo, capital. O prêmio acumulou, Paty. Bom. As dezenas sorteadas foram... mas também aí fica difícil, né? 14, 21, 22, 29, 35 e 46. Você sabe que eu achei facinho. Fácil, ó. Todo mundo joga 21, 22, tá? Beleza. É super tranquilo. Eu acho É um que jogo isso aqui é um normal. sinal pra você, vou Ricardo. jogar. Ele reclama que ele nunca ganha, mas ele Também nunca nunca joga. joga. Exatamente. Isso é A Quina teve 61 apostas ganhadoras, viu? Cada uma vai receber R$ 42.932. Ô, louco. A quadra também teve 3.782 apostas vencedoras. Cada um vai levar aí quase R$ 1.000, R$ 989. O próximo concurso, 2.362, será já quarta-feira, dia 14. O prêmio é estimado, sabe quanto? 33 milhões. muito. É um número bíblico, hein? É, mas pra mim é muito. Não quero tudo isso, não. Eu quero, deixa Não pra quero. mim. Eu divido isso aí tranquilamente. Pelo menos umas 3 pessoas, né? Pelo menos umas Exato, 3, é. Pra minha esposa, pro meu filho. Pode dividir com você. Cara de pau. Gente, grande abraço. Nosso Jornal do Meio-Dia fica por aqui. Essa edição de segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Para você, uma excelente tarde. E a gente se fala amanhã, se Deus quiser, a partir das 10 horas da manhã. O nosso Manhã 101. Tchau, Paty. E eu volto daqui a pouquinho. Não sai daí. Continue com a gente no site 101fmprudente.com.br e também mudar aí no seu rádio, né? Beijo, gente. Até já já. O seu resumo de notícias na hora em que você precisa. Jornal do Meio-Dia.